Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao fim do terceiro e último dia da NRF. E aqui nós vamos entregar para você um wrap-up digital com muito conhecimento, muito conteúdo para você distribuir aí, divulgar para o seu time, para levar o seu negócio para o próximo nível. Esse wrap-up aqui tem uma parceria com a Associação Comercial de São Paulo, com o portal de notícias DC News. Então, se você quiser acompanhar tudo que está acontecendo, corre lá, clica lá, tem muito conhecimento bacana para você. Estou aqui com o professor Marcos Lupe, da USP. Ô, professor, queria que você falasse um pouquinho assim os três principais insights que você teve hoje aqui nesse dia intenso, de muito tapa na cara que a gente levou. Exatamente, já começamos na primeira, né? Na primeira. Mas nós vamos falar sobre isso, né? Eu acho que não só hoje, né? Ao longo dos 3 dias falou-se muito, né? De inteligência artificial, de novas tecnologias, de IO, de agente, mas a grande questão, né, que tudo isso precisa ser orquestrado por alguém, né? Então, essa curadoria estratégica, porque tudo isso que eu acabei de falar, né, que a gente viu aqui, é impressionante, né, como isso tem mudado, né, e de uma forma bastante rápida. Então, de uma forma geral, as empresas precisam também, né, ganhar agilidade, precisam de alguma forma ter um meio, né, de articular e de buscar ver o que em tudo isso, né, é importante para o seu negócio, né, porque não necessariamente isso é muito fácil, por exemplo, falar de inteligência artificial, de agentes de inteligência artificial, mas nem a base de dados está organizada, por exemplo, entendeu? Então, precisa ter aí, né, um roadmap, mas alguém fazendo exatamente podemos assim dizer, uma curadoria estratégica para ir direcionando, né? A gente viu aqui, isso precisa ser rápido, às vezes erra, avança de um lado, avança do outro, então eu acho que esse é o primeiro ponto. Legal. E aí os outros dois, compartilha com a turma aqui. Bom, os outros dois, né, eu acho que não é novidade para ninguém, né, isso já há um bom tempo. Algumas palestras abordaram isso, né, quer dizer, hoje as pessoas estão inundadas, né, por vários estímulos, por comunicação e tudo isso. E é isso que a gente começou a falar aqui na primeira... Português, sério, certo, né? Tá de saco cheio de tanta informação. Exato. Né? Você é bombardeado de informação. Exato. E aí, na primeira palestra que nós tivemos, que foi muito boa, né, com o Gary Vee, acho que alguns aqui já devem ter ouvido falar. Esse cara é um mestre aí nessa área de social media e tudo mais, né? O que ele falou é exatamente o seguinte, né? Até trouxe aqui para passar para o pessoal, quer dizer, a importância, né, ele tratou de 3 pontos, né, de marca, de velocidade e de relevância. Então, de uma forma geral, né, as empresas precisam, né, num mundo como esse, no qual vão surgindo novos canais de comunicação, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem um início aí de um TikTok que já virou um TikTok Shop. Quer dizer, como que eu lido com isso? Mas eu preciso sempre buscar, né? Ele enfatizou muito esse ponto, né? Quer dizer, de uma forma geral, a marca continua sendo importante, mas ela precisa buscar autenticidade, precisa ter relevância para quem? Para o seu público-alvo. Então, essa foi uma palestra bem interessante, né? E ele falou da velocidade naquela questão, né? Que ele até comenta, fala assim, às vezes você cria um excelente conteúdo, mas se você tivesse criado 30 outros conteúdos de forma mais espontânea, talvez nem tenha tanta qualidade assim, você ia impactar mais pessoas do que aquele conteúdo que você fez, que você demorou, que você investiu para você poder elaborar, né? Exatamente isso, né? O que ele falou, né? Por isso que a questão da autenticidade, né? Porque aquela coisa massificada, aquela coisa né? pasteurizada, ou aquele que parece inventado e fake, isso as pessoas já estão cansadas disso, né? E aí ele enfatizou muito esses 3 pontos aí que eu achei bem interessantes aí. Legal. E o terceiro ponto? O terceiro ponto, isso já vem, né, algumas NRFs, que é a questão exatamente da loja física, né? Que ela precisa ser ressignificada, ela vai ganhando novas funções.
Quer dizer, ela tem que ser uma loja integrada, ela tem que ser uma loja que diminui a fricção, né, o atrito ali naquelas relações, com relação à experiência, a busca por serviço. Nós vimos isso aqui em várias lojas que nós visitamos aqui, né, em Nova York, em diferentes segmentos de moda e assim sucessivamente, por exemplo, a incorporação de serviços. Então, essa loja, né, continua sendo importante dentro desse contexto, mas integrada ao todo, né, buscando, né, entregar, né, uma experiência mais unificada possível, mas aquela loja, né, física, antiga, que tem uma série de problemas, no qual ela não está integrada, não acha produto, o checkout é demorado, isso daí com certeza, né? E isso já vem, como eu falei, sendo abordado em outras NRFs e isso continua sendo um ponto de atenção aí para as empresas. Professor, você é um cara extremamente inteligente, capacitado, já visitou milhares de feiras aí. Qual é aquele aprendizado que você leva desta edição da NRF para o Brasil? Olha, eu acho que assim, como eu comecei, né, a minha fala, eu acho que nós temos cada vez mais, né, meios, novas tecnologias, novos canais, mas as pessoas continuam sempre, e com inteligência artificial e tudo mais, sempre sendo um ponto focal. Eu acho que aí é uma questão que muitas empresas acabam falhando, né? E a necessidade de se dar um treinamento, de se cuidar realmente, né, das pessoas, da gente, né? E o varejo é muito intenso aí de pessoas. Eu acho que esse é um ponto essencial aí e pode ter a melhor tecnologia do mundo, né? Pode-se investir em muita coisa, mas o lado, né, humano das pessoas, isso é essencial para que toda essa roda aí gire. Legal. Lupe, obrigado, viu, pela parceria. Tamo junto em 27, obrigado, hein? aí, 27, tamo aí. É isso aí, vamos Tá aí. joia? Valeu. Bom, agora eu tô aqui com a Bianca Murotani, que é sócia da G-Design, uma empresa que é especializada em arquitetura e visual merchandising. Bi, conta aqui pra gente um pouquinho, né, que a gente sabe que a gente vem falando muito, vem batendo muito nessa tecla, né? Que a loja física ela tem que se renovar, porque se ela fizer só uma venda transacional e começar a vender só um produto, ela vai vender um commodity, e aí se você não traz experiência, o cliente vai para o digital e não precisa ir na loja comprar. E a gente viu aqui 2 cases legais que eu queria que você compartilhasse com o pessoal. Maravilha. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. O primeiro case que eu queria compartilhar é uma palestra que eu assisti hoje do Walmart Fashion, na verdade. E, primeiramente, a palestra começa com todo um diagnóstico mostrando que o quê? Que o Walmart ele traz um tráfego muito grande para a loja, acho que são 150 mil pessoas semanais que passam ali pela loja. E então existe um tráfego muito grande, no entanto, não existe percepção de valor pela moda, pelo fashion do Walmart. O Walmart é visto muito mais como uma commodity, né? Então não existe valor agregado. Até porque até o slogan, né? Preço baixo todo dia, né? Que lá no Brasil era assim, né? Aqui também, né? Pois é. E aí um certo reposicionamento, porque hoje, né, preço baixo, na verdade, qual que é a identificação? Os clientes do Walmart, eles não compram praticamente moda, varejo dentro da loja, né, fashion. No entanto, eles saem da porta e eles gastam muito dinheiro, muito mais. Dentro dessa pesquisa também apontou isso. Então, por que eles não compram aqui dentro, mas eles compram lá fora? Esse cliente ele tem potencial de compra. Eu só não consigo trazer percepção de valor para o produto que eu vendo. Então, eu preciso entender como é que eu faço para reposicionar ou para criar, para elaborar produtos diferentes. E aí, em cima disso, eles criaram novos produtos. Primeiro foi entendido qual que é o estilo Walmart, porque antes era um estilo que encaixa em todo mundo, mas ao mesmo tempo não encaixa em ninguém. Então, foi feita toda uma curadoria, né? Criada uma private label também, para trazer e para conseguir entender o que eu vou trazer de produto dentro dessa loja, tá? E aí, isso é muito bacana porque uma das nossas visitas técnicas, né, a gente vai visitar a Target, e aí a Target também fez um caminho um pouco na mesma linha, né? A loja do Sorro ela foi reformada, é a primeira loja dentro desse novo conceito, e esse conceito traz uma entrada bastante emblemática, com arcos vermelhos, com um foco muito grande dentro da moda e do fashion, logo na porta de entrada, né? Geralmente você vai na Target, você vai pelos produtos, supermercado, e não necessariamente pela moda. Chocolate, né? Eu vou lá dar minha passadinha para comprar meus chocolates. E não necessariamente pela moda, pela fashion. Então, ele coloca logo na entrada. E, ao mesmo tempo, antes
antes a exposição ela era muito massificada. Você tinha muito produto que no final ninguém queria, ninguém dava valor. E agora a estratégia é diferente. É até difícil de falar, né? Você fala, o que é Target? Target é uma loja que vende o quê? Vende tudo, mas vende o quê, né? Vende de nada, tudo, né? Vende tudo e não vende nada, né? Isso vai por quê? Preço, né? Sortimento. Então, agora eles estão aí se posicionando diferente, trazendo, né, toda a parte de moda logo para a entrada. Logo em seguida, a gente tem toda a parte de skincare, de beleza. Então, são 2 áreas que eles estão dando bastante foco, né, no térreo especialmente. E aí a intenção é reformar o pavimento de baixo também pela pesquisa, né? E aí é um caminho, né, para que a gente consiga valorizar mais esse produto, trazer mais curadoria, uma exposição mais pensada nesse produto, trazendo valor, agregando valor, trazendo mais experiência de loja, porque senão você acaba competindo pelo preço e esse preço no final não te traz resultado, né? Quanto que representava moda, fashion dentro de uma Walmart ou dentro de uma Target? Então, às vezes você aumenta o seu sortimento, não foca no produto, na exposição, na venda dele, não traz margem e no final ele acaba estando lá somente para preencher a prateleira. Legal, legal. É legal você trazer esse contraponto, né? Porque a gente falou muito aqui de tecnologia, AI, etc e tal. E aqui é um pouco meio que voltar a fazer o básico, né? Você olhar para o seu cliente, definir uma estratégia, né? Começar a trabalhar melhor a exposição do produto, curadoria do produto, para poder trazer uma experiência melhor para ele. Exatamente, exatamente. Não deixa de considerar a IA, né? Porque a gente, dentro da pesquisa, foi utilizado como ferramenta, dados, entendeu por quê, o perfil desses clientes, eles compram, não compram, a jornada foi estudada. Então, a IA ela é utilizada muito nesse caso como uma infraestrutura para que consiga fazer uma leitura, um mapeamento, né? As estratégias, o porquê que eu vou fazer desse jeito e depois medir os resultados também. Na palestra do Walmart, né? Eles estão medindo os resultados dessas implementações. Isso já vem trazendo números bastante positivos. A parte de moda e de fashion ganhando bastante representatividade. Legal. Como estamos chegando no final do último dia da NRF, eu queria que você deixasse um ponto que te marcou nesses 3 dias desse maior evento de varejo que acontece aqui em Nova York. Eu acho que o ponto que me deixa mais animada / angustiada é a transformação que a gente vê que vai acontecer no varejo muito em função, né, de inteligência artificial aplicada, a venda, o Google. Você não precisa mais entrar no site, um Gemini consegue te fazer finalizar a compra dentro do próprio Gemini. Então, eu imagino que a jornada, né, nos próximos meses, e eu acho que isso vai acontecer muito rápido, ela muda muito, né? Então, assim como quando surgem os sites, a nossa jornada mudou dentro das lojas, as lojas deixam de ter um significado transacional para ter um significado mais experiência, mais agregar valor, mais branding. Eu acho que agora os sites também vão acabar trazendo isso, porque você só vai entrar no site de determinada marca se ela trouxer uma experiência diferenciada. Senão eu faço a compra pelo Gemini, eu faço a compra pelo ChatGPT, eu não chego mais até a marca. Então, eu acho que vai ter toda uma mudança em toda a jornada do cliente, nos pontos de contato que hoje a gente tem até realmente fazer a compra. Eu pensei que você ia falar, eu levo para casa aquilo que o Fugisse fala todos os meses, que a gente precisa implantar a inteligência artificial na nossa empresa, nos nossos processos, né? Na nossa cultura, treinar a nossa equipe. Então é isso, a lição de casa que a gente leva, que a gente tem que sair daqui e implantar tudo isso que a gente está vendo. Com certeza, com certeza. Acho que o timing é agora. É bom porque já fica gravado, entendeu? O tempo é agora, né? E a gente está nesse momento de pilotar, de testar. Uma coisa que eu não tenho dúvida é que quem consegue trazer domínio, conhecimento, pilotar, testar, e não tem como, né? Vou sair acertando? Não vai errar, vai tentar de novo, vai ter que insistir, porque está tudo em desenvolvimento, mas quem pilota antes, quem testa antes, quem tem coragem, tem que ter coragem, né? Quem tem coragem de assumir, de fazer, com certeza sai na frente. E eu acho que o ponto principal de tudo isso é que não existe um manual de como usar essa nova ferramenta. Então a gente vai ter que criar os nossos manuais, né? Vamos ter que descobrir juntos. Exatamente, é isso aí. Bi, obrigado, viu? Tamo junto. Obrigada. E é isso aí. Tchau. Bom, estamos aqui com o João Laurentino, o maior especialista de treinamento, de venda lá no ponto de venda, lá na loja. O cara que já estava lá no piso da loja para poder, e que já aprendeu muito, que agora ensina muitos vendedores no Brasil inteiro. Ô, João, obrigado pela parceria aí, pela presença. Agradeço. O cara é um puta influenciador, viu, gente? Eu que te agradeço, Fugisse.
Que evento incrível, a Central do Varejo está de parabéns. E você arrebentando como sempre. Eu tenho orgulho de estar do seu lado. Fomos juntos para NRF Paris. Ali foi a primeira que eu fiquei encantado aqui. Nossa, é verdade, cereja né? do bolo. Sabe a cereja do bolo? Parabéns. Legal isso, incrível. né? Porque na NRF a gente não vai só atrás de conteúdo. Perfeito. Né? A gente vai atrás de networking, mas também a gente faz muita amizade, né? Muito mais. Uma vez me falaram assim, João, deixa aqui um recado para o pessoal. Sabe qual foi o recado que eu deixei? Você precisa viver a NRF. Não é acessar o conteúdo, porque o conteúdo, se você acessar o portal da Central, você vai ter acesso a todas as palestras. Eu, que estou aqui na NRF, olho no WhatsApp da Central o que já foi publicado, porque a palestra que eu não consegui assistir, eu estou falando sério. Eu leio, eu falei, nossa, que sacada genial. Então você não precisa vir para cá para acessar conteúdo, mas é para viver a NRF. E aí é outra história. É você conversar com o Fugisse, é você encontrar com ele no corredor, perguntar qual foi a palestra que você assistiu, qual que você gostou, qual foi a sacada que você teve. Não necessariamente vai estar lá no texto. Conhecer gente nova. Conhecer gente nova, histórias novas, formato de loja completamente diferente, que dentro do nosso universo, dentro do nosso quadrado, a gente não vai conhecer. É isso aí. Então é viver a NRF. Bom, e você está fazendo isso bem. Vamos falar de conteúdo agora. Bora, o que te mais marcou hoje? Assim? O que você viu? Você falou assim, cara, isso aqui é aquela sacada que eu preciso levar lá para minha galera do Brasil. Massa. Eu sou o nerd CDF. Eu sei que você está fazendo live todos os dias. Eu estou fazendo live todo dia. Hoje eu não fiz live porque não. Vou encontrar com a galera da Central e aí eu falei para minha galera, não vai ter live, pelo menos não tem horário para eu fazer a live. Mas eu fiquei até a última palestra. E a última palestra, ele trouxe um exemplo muito prático de tudo que a gente viu. Ele falou algo que foi meio disruptivo. Ele falou, estamos considerando esse comércio agêntico com a chegada da internet. Eu falei, nossa, será que exagerou ou não? Repete, que eu acho que eu não captei. Estamos comparando esse momento que a gente está vivendo no varejo à chegada da internet. Quando a internet se popularizou, é exatamente essa disrupção que a gente vai viver no varejo, no comércio. Eu não estava nessa época, mas eu ia arriscar a chegada da energia. Elétrica. Gostei. Mas pode ser mesmo. Pode ser. E eu achei muito forte, muito poderoso. Eu falei, peraí, como assim? E foi a última palestra, e diferente das outras NRFs, foi uma palestra das outras edições, foi uma palestra de um consultor. E a gente sabe, né, que o consultor normalmente ele entrega muito mais, porque ele tenta desenvolver uma metodologia para a plateia entender, que é diferente de um CEO de empresa. Antes teve um CEO de uma empresa, um executivo, ele vai lá contar a história dele. Mas quando é um consultor, ele se preocupa com a metodologia, com o passo a passo. Fugisse, você acredita que ele mostrou assim, tire uma foto e coloque em um buscador, em um Google, tire uma foto de uma prateleira do supermercado e coloque qual é o melhor protetor solar que eu devo comprar. Nenhum buscador vai te falar qual é o melhor protetor solar. E aí ele mostrou na prática, ele filmou. Ele pegou um celular, colocou num supermercado e aí ele fez essa simulação. Ele falou, qual protetor? Estou indo tirar férias com a minha família no Havaí, qual protetor solar que eu devo levar? E o ChatGPT simplesmente respondeu para ele, para você o melhor protetor solar é aquele que está na direita da marca tal, assim, assim, assim. Dando recomendação. Ele falou, mas eu estou indo viajar, eu quero saber um protetor solar que não interfira nos corais, que seja como se fosse um protetor sustentável, vegano. Né? Ele falou, então, diante dessa preocupação que você tem, que já teve outras vezes, não é que ele definiu qual é o melhor, porque nenhum buscador vai definir qual é o melhor, mas para você, diante das suas buscas, das pesquisas anteriores, é recomendável que você use esse daqui. Olha esse poder. A gente tem um desafio aí, João. Até minha sócia, que é a Patrícia Cote, ela tá até ali, ó, escutando ali. Eu vou dar os créditos para ela. Ela falou assim, cara, pra você entender como é que vai ser esse negócio aí, porque, cara, a principal fonte de receita, por exemplo, dos buscadores é o Ads. Sim. Como é que vai funcionar esse lance do Ads dentro dessa ferramenta, por exemplo, o Gemini? Né? Eu tô curioso. É um ponto importante, né? E eu tô curioso, porque eu vou investir. Se já tiver a porta aberta para investir, eu vou investir. Para quando alguém buscar assim, ó, consultor do varejo, João Laurentino, primeira opção. Boa. E isso para mim foi muito forte, porque ele fechou a feira nessa última palestra mostrando esse caso prático. Porque a grande questão que a gente vem para o Brasil, a gente fica pensando, né, como é que isso tudo vai funcionar? Perfeito. Como é que isso tudo vai funcionar no Brasil?
Então, na feira, na exposição, eu vi um case que foi bem curioso também. Uma IA dentro da loja, com o estoque da loja, com tudo da loja, e o vendedor perguntava para a IA. Então, o cliente perguntava, você tem esse produto no tamanho tal? Ao invés dele consultar o computador, ele já pega o celular dele e pergunta direto para a IA se tem ou não. E a IA já responde. Eu sei que é um desafio para o Brasil. Eu sei que é um desafio. Desafio de colocar o estoque 100%, batendo, tudo certinho, é desafio para a gente. Mas foi mostrado como isso já existe, isso já acontece. Troca. Então, o cliente vem trocar e a IA recomenda, de acordo com o perfil do cliente, porque aqui eles são tem muitos clubes, né, e associados, né, e programas de fidelidade. Então, a nota fiscal emitida para esse cliente, de acordo com o histórico de compras desse cliente, não tem o produto do tamanho dele, mas na loja tal tem um produto que nós recomendamos. Então, a IA já consegue fazer isso. E aí é outro desafio. Então, tem loja no Brasil que ainda está vivendo o desafio de cadastrar cliente, que ainda vive o desafio que é difícil pegar o CPF e cadastrar o cliente. Então, a gente tem ainda o desafio de lojas que não tem o estoque 100% no sistema. Então, são alguns desafios que a loja tem que viver para ouvir um podcast como esse, para ouvir um conteúdo como esse e falar o seguinte, em que momento que a IA vai me ajudar? Você antes tem que cumprir um checklist, um dever de casa para poder facilitar, porque senão a IA na sua loja vai ser apenas um chat GPT. E já está bom. Se conseguir usar... Já é alguma coisa. Muito. Tem um exemplo muito prático que a minha equipe, que uma mentorada nossa, que eu sugeri para ela usar e ela ficou apaixonada. Ela vende moda feminina e aí eu perguntei para ela qual é o produto mais caro. Olha que exemplo simples. Qual é o produto mais caro? Ela falou linho. Eu falei, tá bom. Sua equipe está pronta para vender linho? Ela falou, tá. Eu falei, então tá. Pergunta no ChatGPT, peça para o seu time perguntar no ChatGPT como vender linho. Qual é a diferença do linho para o sintético? O time começou a dar aula sobre o que é linho, porque o linho vem do algodão, o sintético vem do petróleo, o linho tem luz, o sintético não tem luz. Deu uma aula. Os vendedores tirando onda. Por quê? Você acha que foi o fornecedor que informou isso tudo? Não, o ChatGPT. E foi ótimo. Ela conseguiu usar o ChatGPT para treinar o time, que já está de bom tamanho. Só tem um desafio, que é repertório. Porque a ferramenta está disponível. De graça, inclusive. Só que não tem repertório de como vai usar. E aí é um desafio nosso, né, meu irmão? Mas acho que antes do repertório tem atitude. Boa. Né? De tirar a bundinha da cadeira, ir para cima, começar a usar, testar, errar, para você poder tentar colher algum resultado disso, né? A gente que está nesse mundo digital, a gente já tem configurado essa questão de testar. Por quê? Porque não tem nada que é certeza. Porque a gente não consegue estudar o histórico para saber isso vai funcionar no Instagram, isso vai funcionar, porque a gente não tem esse histórico. Então, a gente tem que testar. Então, esse mindset de testar que eu tenho, que você tem, que a Central do Varejo tem, vamos testar, fazer algo diferente. Esse mindset de testar é o que a gente agora está colocando para a loja. Certo. A loja agora, uma dona de loja, um vendedor, ele vai ter que testar um argumento diferente, perguntar algo diferente. A gente está testando isso lá na empresa, né? E aí a gente criou um agente de inteligência artificial para vender os nossos programas. E o meu filho foi testar. E quando o meu filho testou, virou para nossa agente, que a gente chama de Yara, e falou, nossa, Yara, você é insistente, hein? Porque eu treinei a Yara para ela poder fechar a venda. Para ela perguntar, e então, você vai decidir? Eu já posso reservar para você treinar com técnica de fechamento de venda. E aí, quando meu filho falou, nossa, Yara, você é insistente, ela respondeu, kkkk, você me pegou. É porque quando eu vejo um dono de loja com esta dor, eu não posso perder a oportunidade de mostrar para ele a transformação que ele precisa. E é por isso que eu estou insistindo para você fechar. Nossa! Boa, a minha equipe não teria essa sacada, entendeu? Entendi. Não teria, mas se a gente treinar a IA, ela vai dar esse tipo de resposta. Pô, que legal, cara. Massa, né? Hoje eu deixa eu perguntar, né? Estamos aqui no final do terceiro dia, né? Muita coisa rolou, muita água rolou embaixo da ponte. O que, assim, que te mais marcou, assim? Qual aprendizado que você vai levar para o Brasil? Teve uma palestra que me marcou muito. Me marcou muito. E eu fiquei impressionado. Por quê?
Toda vez que a gente vem para cá, eu gosto de visitar uma livraria específica que tem aqui na Quinta Avenida, que você conhece bem, que tem lá na Union Square, que você conhece bem, a Barnes & Noble. E essa livraria foi decretada falência. Certo. Falência. E Fuji, você vai lembrar bem. Existe ainda? Existe, e Mentira. vou te contar mais. Não só existe, como ela abriu, foi 60 lojas. Mais de 60 lojas esse ano. Tá preparado? Quer dizer, ano passado. Tá preparado? Esse ano, 2026, já tá no radar abrir mais de 80 lojas. Barnes & Noble, para quem não conhece, na época que, sei lá, quem vai para os Estados Unidos há mais tempo, cara, na década de 90, por exemplo, tinha, acho que em todas as cidades dos Estados Unidos, porque todo lugar, buraco que você ia, tinha Barnes & Noble, né? E não, a de Orlando tinha cada uma que era uma casa. Era ponto turístico. A gente tirava foto na porta da loja de tão bonita que ela era. Certo. Lembra? E aí, o que aconteceu? Por que eles estão conseguindo virar o jogo? A Amazon veio forte, então o negócio de vender livro meio que quebrou. E aí me lembrou na hora, lembra da Siciliano no Brasil? Sim. Lembra da Saraiva no Brasil? Sim. E cadê essas livrarias maravilhosas? La Selva. Nossa, lembra na La Selva? Lembra na Paulista, aquela livraria linda, maravilhosa, que quando foi fechar me deu uma dor no coração, eu queria visitar antes de fechar? Porque estamos focados no mercado de vender livro. E agora ela vem, imagina, ela tinha decretado falência, abriu 60 lojas, esse ano já está no radar, abrir mais de 60, 80 lojas este ano, e simplesmente veio contando o que é que ela fez. Mas aí vou deixar para o próximo podcast. Não vai ficar nesse wrap-up, não. Eu vou contar. Mas acho que entrando nesse ponto aí, acho que a questão é a seguinte, às vezes a gente fala muito daquela questão do paradoxo da escolha e também na questão, não do paradoxo da escolha, mas assim, da questão do foco, né? Sim. Se você ficar dispersando muito foco, às vezes você não consegue ser bom naquilo que você se propõe a fazer, né? Só que aí eu acho que às vezes o executivo confunde e foca no produto. E não no, eu acho que o foco não tem que ser no produto ou no serviço. Excelente. O foco tem que ser no cliente. Excelente. Porque a partir do momento que você olha para o cliente, você vai mudar o produto de acordo com o que ele quer comprar. E esse foi um dos pilares que fez a Barnes & Noble crescer e meio que sair dessa falência. Foi olhar para o cliente e saber o que é que o cliente está vivendo. E Zé, tem uma questão, né? O cliente daqui de Nova York, daqui da Quinta Avenida, é diferente da Union Square. Então a loja daqui tem que ser diferente da outra. Então, no Brasil, a gente fica vivendo essa loucura de padronização. A loja tem que ser do mesmo jeito, da mesma maneira. Lá, não. Sabe o que foi que ele fez? Experiência total. Porque se a outra é mais próximo do Sorro, um escritor do Sorro, a exposição do livro dele está na loja do Sorro, não na loja da Quinta Avenida. Boa. Porque ali tem aquele micro-universo que a loja conversa com aquela comunidade. Eles arrebentaram, estão mandando muito bem. E aí eu já botei no meu radar, ter que visitar pelo menos as duas, né? Essas duas eu vou ter que visitar. E aí tem uma coisa muito boa. Ela trouxe a origem, porque nessa era de inteligência artificial, onde hoje a gente já começa a questionar. Será que isso daqui é real ou é uma inteligência artificial? Foi uma inteligência artificial que fez ou não? Então a gente já começa a questionar isso tudo. Então, Na era da autenticidade, a gente começa a questionar isso, né? exatamente. Então, o que é autêntico? E aí, sabe o que é autêntico? Experiência é autêntico. Então, como é que ela proporciona experiência? Sabe como? Ela simplesmente faz rodas de conversa. Ela proporciona encontros dentro da loja. Porque o livro você pode continuar comprando online, mas uma roda de conversa você não faz online. Exatamente. Porque o Zoom, Meet não é do mesmo jeito. Então, ela está trazendo a cultura da fogueira. Olha isso, sabe, da fogueira? De sentar todo mundo em volta da fogueira. E aí ela mostrou várias fotos de várias lojas, das lojas novas, das lojas antigas, que estão retomando exatamente Sabe que tem uma isso. influenciadora chamada Dona de Loja. Ela falou disso ontem. Sério? É, da fogueira. Sério? Ela é fera, viu, João? É, ela é muito fera. Porque eu fiquei muito impactado, cheguei em casa contando. Mas isso para mim foi muito marcante. Então, lojas que estavam quebrando, falindo, agora já começam a respirar, já começam a mostrar que o resgate da tradição, daquilo que é fundamental no varejo, hoje tem valor. Boa. João, obrigado, viu, pela participação. Eu te agradeço. Tamo junto. Parabéns. Ó, muita Incrível. coisa vem por aí, nova Tamo aí. junto, tamo Ó, vou junto. dar um spoiler, não vou dar spoiler, não. Tamo Vai ter junto. muita coisa boa vindo aí. E acompanha a Central, porque é incrível a jornada de tudo que eles estão produzindo. Boa, boa. Tamo junto. Valeu, meu velho. Valeu.
Bom, estamos aqui agora com a Patrícia Cote, que é sócia da Goakira, do ecossistema Goakira. Paty, queria que você trouxesse aqui pra gente o que mais te marcou nesse terceiro dia da NRF. Assim, teve muito conteúdo bacana, começamos lá ali o dia com o Gary Vee, a gente já falou um pouco disso aqui também. Depois falamos da questão do papel, a Bi trouxe pra gente aqui 2 cases bacanas, que era do Walmart Fashion e da Target também, que vem investindo muito nessa questão de curadoria de produto para poder entregar mais experiência. E você, né? O que você viu ali que você quer trazer de conteúdo, conhecimento para a galera que está lá no Brasil? Eu acho que a NRF fecha o ano fecha esses 3 dias com força total. Vocês já falaram bastante da questão da palestra de abertura de hoje, né, do Gary, mas para mim fica cada vez mais claro, amarrando tudo isso, que a NRF fez um evento muito amarrado, começo, meio e fim. Então, se de um lado a gente tem sim as questões que a gente está falando de inteligência artificial e do Google, do anúncio do Google, que entra naquilo que a gente também já conversou, né, da evolução do e-commerce, da era do IA.com, que a gente está falando agora, do outro lado fica muito claro a questão da atenção e da relevância, e até com relação a outros conteúdos que a gente foi vendo ao longo do dia, de quanto relevância, quanto a questão de você estar, de fato, ali na frente do cliente faz a diferença. Então, juntando muitas coisas que a gente viu, né, a gente vai falar, sim, sobre eficiência operacional, que é algo que a gente falou bastante no dia de ontem, mas o futuro do varejo, o Next Now, que a gente fala agora, ele vai estar voltado para 2 grandes coisas. A primeira é, ou você vai ser um cara relevante e que vai fazer já conteúdos o suficientes para que a inteligência artificial já deu buy direto para você com as inteligências, ou você vai ser visto. E nessa hora que você vai ser visto, vai ser justamente nas compras por impulso. Por isso as modalidades de TikTok Shop, que tanto a gente fala, por isso esses outros tipos de atenção. Então, ou você vai gerar uma compra por impulso, por desejo, por compra imediata, fazer marca, né, dentro disso, e é muito mais uma compra e uma linguagem, né, de marca, de demonstração, de vídeo, de TikTok Shop que segue em crescência, ou você vai ter o transacional puro do transacional, né, e aí sim, essa solução, a busca sua por solução vai passar pela inteligência do consumidor, né, que na verdade está cada vez mais a inteligência da própria ferramenta artificial, te dando a solução e otimizando a sua vida. A gente não pode esquecer que quando a gente fala de comportamento do consumidor, no final do dia, o que você quer é resolver sua vida da melhor maneira e mais rápido e simples possível. E a inteligência artificial, e junto agora com o Unify Commerce, né, a gente vai falar justamente disso. O UCP, ele fala justamente dessa simplificação da sua jornada. Agora você resolve sua vida. Então, tudo aquilo que vai ser resolvido, que é transacional, você vai terceirizar. E tudo aquilo que é impulso, que é marca, vai ser através de desejo, mas daí você vai ter provavelmente uma compra muito mais imediata, né? E eu acho que a grande pergunta que fica é o que vai ficar não só do mundo do e-commerce como um todo, do digital, da geração de conteúdo, dos ads, mas o que vai ficar também com relação às lojas físicas. Quando teve a internet lá atrás, quando teve o .com lá atrás, a gente passou muitos anos da feira, e a gente discute isso dentro do varejo, ainda muito essa questão da omnicanalidade, da integração do digital com o físico, né? Todas essas discussões, na hora que a gente tem um e-commerce unificado, um CP e tudo mais, a gente está fazendo tudo isso para o nosso site, né? E o nosso site não vai mais ter tanta essa transação, não vai mais ter esse papel, não vai mais ter esse significado. Então, essas conversas todas que a gente vem anos tendo e que ainda também não está tão pacificado, porque a gente tem muita dificuldade no dia a dia, ela muda. Você não vai mais fazer uma integração de canal omnichannel com o seu site, você vai fazer com a ferramenta de inteligência artificial. E isso traz uma série de consequências de logística, de entrega, de operação. Eu acho que é um mundo realmente novo e a NRF prova o Next Now nesse sentido, né? Tava todo mundo achando que o Next Now seria, sim, de inteligência artificial, mas ninguém esperando que fosse ser um Next Now deste impacto e desse sentido, desse impacto em jornada. Legal, legal. E aí, chegando ao fim desse terceiro e último dia da NRF, qual o principal aprendizado, assim, conhecimento que a gente pode levar para o varejista que está lá no Brasil, assim? E principalmente levando mais para um caráter mais prático, né? Porque, assim, eu acho que a maior parte a gente tem um pouco de dificuldade de aterrissar todo esse conhecimento e essa inovação para o nosso dia a dia no Brasil. Eu acho que o primeiro conhecimento mais prático é essa relevância toda vai passar por conteúdo. Então, a gente vai precisar
falar cada vez mais da nossa marca, do nosso produto, estar presente e gerar conteúdo, muito conteúdo. A gente não pode esquecer que a gente, como consumidor, não quer ver mais o mesmo conteúdo sempre. A gente quer ver conteúdos diferentes. Então, geração de conteúdo vai ser uma grande questão para você como varejista, do seu produto, da sua marca, enfim. E a gente precisa começar agora, porque tem um volume dentro disso que precisa ser feito. A outra dica prática são as ferramentas e as startups, sim, de inteligência artificial, mas de back-office. Então, visão computacional e outras coisas estão cada vez mais baratas e você vai precisar gerar eficiência. Ele é um mundo muito mais competitivo. A inteligência artificial coloca todo mundo, quer queira, quer não, dentro da mesma esteira, né? Ela comoditiza algumas questões e você vai precisar gerar eficiência e ser muito mais eficiente para conseguir manter seu preço. Então, qualquer ferramenta que te dê essa agilidade, você vai precisar colocar para dentro de casa e você precisa estudar com carinho. Então, é olhar para dentro de casa, olhar aquilo que pode ser rodar de uma maneira mais eficiente para você conseguir ter essa escalabilidade que vai precisar e gerar conteúdo do outro lado. Boa, Paty. Paty, obrigado, viu, pela participação. Muita coisa bacana aqui que rolou nesses dias. Eu acho que a Paty conseguiu sintetizar aqui, falar um pouco de tudo que aconteceu nesse tema principal que a NRF trouxe, né? The Next Now. Né? Exatamente. Que é, ou seja, traduzindo, o futuro é agora, né? Já começou, né? Já começou. Esse é o novo agora, esse é o novo mundo que vai vir e a gente também vai aprender a lidar com ele. É isso aí. Então tá bom, obrigado, viu, Paty? Obrigada. Valeu. Gustavo Chap, um especialista em e-commerce, né? Social media, social commerce, enfim. Chap, o que você leva aqui para os seus clientes lá do Brasil, né? Para aquele varejista que está naquele desafio de aumentar as vendas no e-commerce? Eu queria que você fizesse esse recorte, assim. Traz aí os 3 principais ensinamentos que você leva para essa galera que está querendo potencializar o resultado na venda digital. Agora eu te peguei, hein? Hoje eu transitei por palestras que não tinham exatamente a ver com e-commerce, até porque acho que o mais importante, a gente está numa jornada híbrida, é entender onde ele vai entrar, né? Onde o e-commerce vai entrar. Não só num conteúdo tão o e-commerce como destino, né? E aí a gente foi via palestra da VF, a gente vai visitar a loja da North Face. Então, VF trouxe 3 especialistas hoje, né? North Face, Vans e Timberland. E aí você vê como marcas consolidadas, como eles tentando inovar, né? Tentando melhor posicionar essas marcas. Mas para a gente não fugir da pergunta, a gente olhou muito sobre inteligência artificial, acho que todo mundo sentou aqui e falou disso, está todo mundo meio assustado, mas o slogan da feira que está muito amarrado mesmo é o futuro é agora, é porque já está na hora de colocar o carro na rua. O que eu gostei é que muita gente mostrou aplicações práticas, coisas que já estão acontecendo, né? Não é coisa que está lá no futuro, coisas existenciais, como é que vai ser daqui a 30 anos, o carro vai voar, não tem nada disso. Então, no e-commerce, você tem que criar alguma forma de ensinar o agente a te achar, né? Eu acho que esse é o grande negócio, né? As buscas hoje são contextuais. Então eu não procuro mais um tênis branco, um tênis amarelo, uma camisa azul. Eu vou procurar a melhor roupa para vestir em determinada ocasião, como eu faço para chegar em tal lugar, como é que eu vou me comportar desse jeito. E quem for vender digitalmente vai precisar gerar esse contexto. E esse contexto vai vir de acordo com o que você produzir e como você vai ser encontrado. Tem uma observação que está pouca gente falando, assim, que eu tenho que produzir muito conteúdo, eu tenho que fazer... Mas o conteúdo também é produzido por terceiros, né? A gente tem o conteúdo produzido por usuário, o conteúdo produzido por hater, e tudo isso vai impactar na jornada de compra digital. E tem um lance também de organizar todos esses dados, né? Essas informações, né? Porque se você não organizar, a IA não vai conseguir te entregar aquilo que você gostaria que ela entregasse, né? Então, assim, a gente falou muito aqui disso nos podcasts, em outras palestras, etc. Então, que é a questão da governança e da segurança, né? Que também é muito importante, talvez seja a base, né? Da fundação de tudo isso que a gente está falando, né? Governança, segurança, as APIs estão abertas, então esses dados estão transitando por aí.
mas também uma fundamentação desses dados, uma organização desses dados, né? A gente colhe dados de diversas fontes e esses dados não estão exatamente organizados, né? Então, a inteligência artificial, apesar de ter esse nome, ela não é tão inteligente assim, né? Ela consegue executar muito mais rápido que um ser humano, porque ela consegue organizar uma massa de dados enorme. Você não vai conseguir ler milhões de planilhas em segundos, como a inteligência artificial consegue fazer. Mas ela tem que ter um piloto, né? Isso a gente também viu. A inteligência artificial passa a ser ordinária, a inteligência artificial passa a ser invisível. O diferencial vai ser quem vai pilotar para que o consumidor, que é leigo e não vai perceber essa invisibilidade, consiga encontrar o que você precisa. Passa muito pela cultura, né, por pessoas, por cultura e treinamento, né? Porque você precisa capacitar teu time a usar isso aí, porque não adianta nada você ter uma máquina lá, uma Ferrari, e ninguém sabe pilotar aquilo, né? Além disso, acho que a palestra da VF falou também bastante sobre isso, né? Que a mudança de cultura tem que ser uma mudança cultural mesmo, não é uma mudança cosmética, né? Como a gente viu várias vezes, né? Uma mudança bem superficial nas coisas. Sim, você precisa culturar o seu time para ele entender o que ele precisa gerar. Porque acho que essa é a grande dúvida, né? Eu preciso usar inteligência artificial, eu preciso ser encontrado, mas como é que eu faço isso, né? E já tem bastante gente fazendo. Das lições que eu tomei na NRF é a construção dos ecossistemas, né? Tem muita gente construindo ecossistema porque as empresas que mais valem no mundo são as empresas que têm uma base de clientes consolidada. Eles passam a vender serviços que não tem nada a ver, passam a vender produtos que não tem nada a ver, passam a fazer collabs que não tem nada a ver. Com a massa de dados e a inteligência artificial, isso fica muito impulsionado. Muito bom. Chape, muito obrigado aí pela Obrigado parceria. você. Tamo junto. Show de bola. É isso aí. Agora estamos aqui com o Elifas Vargas, que é um especialista de marketing, que vai falar aqui pra gente o que aconteceu. Teve uma palestra específica que é do Gary Vee, né? A gente até comentou anteriormente, mas ele fez um recorte diferente. Elifas, traz pra gente aqui a tua visão com relação ao que você aprendeu do que ele trouxe de conteúdo rico ali pra gente. Cara, isso é o legal de a gente estar num grupo tão grande, né? Porque, tipo, todo mundo tem uma mesma visão da mesma palestra de várias formas. Eu acho que esse que é o grande legal e é isso que dá esse molho tão bom que a Central do Varejo tem. A palestra do Gary, para mim, foi um tapa na cara no último dia para a gente parar de ter algumas impressões daquilo que estão se vendendo. Do princípio de que, por exemplo, hoje o criativo ele vale muito mais que o número de seguidores, número de todos os likes que tu tem. Você precisa, para gerar lealdade, para gerar todo esse trabalho, realmente ter conteúdo verdadeiro, parar com essa coisa de fazer só o conteúdo porque todo mundo está fazendo. Quanto mais verdadeiro for, melhor é. E isso vai já juntando todos os pontos, desde o que o próprio Deadpool falou, né? O nosso amigo lá, Ryan Reynolds, também falou que a gente precisa, inclusive, sermos rápidos na verdade. Então, olha como é legal essa questão da mídia digital, do quanto vem se concluindo desse meio, não é fim. Mídia digital ela é um meio para levar a gente para o fim, para voltar para o mundo físico, para que o mundo físico seja o third place, né? Que o varejo seja esse third place. Isso foi muito legal. Então, para mim, foi muito importante chegar e ver o que o Gary falou. E aí eu finalizo com essa parte, Fugici, o quanto a gente tem que se preocupar com a audiência. A gente não tem que ficar só preocupando no ROI. O ROI importante mas como é que eu vou gerar ROI se eu não tenho audiência? E muitas pessoas se esquecem que, por exemplo, hoje que é Instagram, que é a ferramenta mais usada no Brasil, que a forma mais barata de gerar audiência, ninguém usa. Todo mundo quer conversão, todo mundo quer conversa. O que é a mais barata? Gerar audiência, alcance, gerar até as pessoas. Porque quando eu faço um anúncio, por exemplo, de mensagem, inclusive do WhatsApp, que é muito caro, eu tenho que dar 3 passos para sair do Instagram para o meu converter de mensagem. E quando a gente fala isso em termos de jornada do cliente no digital, eu tenho probabilidade muito grande de perder ele. Só que esse cliente ele não está nem dentro daquilo que eu tenho de audiência. Então, é essa questão. E outra coisa que ele falou que eu acho que é importante, não é de uma hora para outra. E aí vem um outro ponto que vem também de encontro, que a gente acabou de vir agora, num evento exclusivo no TikTok, e o TikTok, uma palestra lá para todo o nosso grupo, falando sobre o TikTok Shop, falou sobre isso, sobre o quanto a gente precisa ter step by step, esperar. O TikTok Shop ele espera de 3 a 6 meses para tu começar a ter retorno. Então a gente precisa ter paciência, mas a gente precisa trabalhar, não podemos parar. Legal, bacana. E estamos chegando aqui no final do terceiro dia, muita coisa rolou. O que assim, um ponto assim específico que mais te marcou, que você vai levar para os seus clientes, para os varejistas que estão lá no Brasil, principalmente focado no varejista, né? Eu vou levar que a experiência do mundo físico ela é necessária e ela é importante. E aí eu vou fazendo um resumo de tudo que a gente aqui da Central do Varejo está fazendo. Desde o começo da visita técnica, desde a NRF, porque já tem esse sinal aonde? Dentro da Expo.
Na passagem que eu fiz rapidamente da Expo, e o trabalho magnífico do Thiago Vailate, que fez isso para o nosso grupo com muita maestria, mostrou isso. O Google estava preocupado em fazer uma gamificação para tu ganhar um brinde, porque o brasileiro adora brinde, né? Então, o que era gamificação? Tu tinha que olhar 2 conceitos que ele tinha no teu stand e visitar 3 parceiros. Olha que legal o cuidado que ele tinha para as pessoas quererem ter o desejo de chegar até lá. Já a Verizon botou um robô com um IA que fazia essa interpretação e uma outra interação em que tu tirava uma foto e o robô te desenhava. Então, essa questão de trazer o ambiente que era da Expo, o nosso third place, já estava sendo feito, assim como as lojas aqui em Nova York estão muito mais preocupadas com a experiência que a pessoa tem dentro da loja de trazer e implementar, porque a tecnologia ela já tem que ser... Quem não tiver tecnologia vai ficar para trás. Agora, como a gente faz e cria a experiência que vai ser o diferencial para 2026, 2027 e assim para diante. Legal. Mais algum ponto? Acho que Aliás, mais um ponto não. Qual uma mensagem final que você daria hoje, nesse momento, depois de todo esse conteúdo, de todas essas visitas que você fez, enfim, para o varejista que está lá no Brasil? Treinem, estudem. Nunca se teve num momento que a gente precisa tanto ir para o lado humano de afiar o machado. E aqui não é puxar o assado para a nossa brasa. Puxar o assado para a nossa brasa. Lá no sul a gente fala disso, puxar tá o meu certo. churrasco para o meu fogo. A sardinha a gente fala. Né? Mas é legal essa analogia porque, Fugice, a gente tem aí dentro da Central do Varejo o maior portal de informação, a maior cobertura da NRF. É conteúdo, mas esse conteúdo não serve de nada se você não ler, se você não for atrás, se você não participar, se você não tiver experiência. A Central do Varejo tem um roteiro imenso o ano inteiro de experimentações, de visitas, de imersões. Precisamos afiar o machado. Ficar só lá na teoria não vai te ajudar. Estudem, afie o machado, que vai ser um ano sensacional para quem fizer isso. Top demais, hein? Fechou com chave de ouro. Fechou. Aliás, fechou não, ainda tem mais um por aqui, tá vindo por aí. Valeu! Bom, tô aqui agora com o Jorge. Agora estamos aqui com o Jorge Nafuco, que é o especialista em varejo. Jorge, eu queria que você falasse um pouco do que você viu hoje, que te marcou, para poder trazer esses ensinamentos para o varejista que está lá do outro lado da telinha. Legal. Primeiro eu vou dividir um pouquinho da minha visão, que está longe de ser o correto. É só um ponto de vista, né? De um japonês alto, magro, elegante. Somos, né? Aqui com o nosso autêntico. Autêntico. Modesto. Modesto. Que é o nosso público, né? E que a gente só vai contar para vocês que está junto aqui conosco na Central do Varejo. Primeiro que, olha, honestamente, eu estou muito surpreso com os conteúdos que eu vi no congresso, né? Que se chama o Big Show. Porque, olha, certamente é o melhor dos últimos 3 anos, talvez seja até o melhor dos últimos 5 anos. Porque teve algumas palavras de efeito que nos tocam muito. Eu vou começar com uma da apresentação da WGSN, que é parceiraça nossa da Central do Varejo. A gente, com exclusividade, também está ajudando a divulgar o estudo deles em português, que muda toda a nossa forma de pensar, que é enxergar a inteligência artificial como ordinária. E quando a gente fala que é ordinária, não é demérito algum, pelo contrário, significa que ela, como ordinária, está na ordem das coisas, está no nosso dia a dia. Porque até o ano passado, e mesmo hoje, a gente vê a IA como algo extraordinário. Então, nesse sentido, a NRF, para o varejo global e brasileiro, está nos cutucando para pensar na inteligência artificial como algo do nosso dia a dia. E aí outra Mas frase... é legal, porque uma das coisas que eu sempre escutava de feedback de muitos que vinham para a NRF é que tinha um abismo entre a teoria aqui, né, os cases, e a prática. Eu acho que essa dose de prática, né, de dia a dia, a NRF conseguiu trazer. Trouxe. Que isso é muito rico. Eu achei maravilhoso, por isso que eu acho que foi a melhor NRF dos últimos 3, com certeza, talvez dos últimos 5 anos, do ponto de vista do Congresso, do conteúdo. Outra coisa muito importante que eu achei é que a gente olha a IA nas nossas empresas ainda no Brasil. Aí eu acho que tem uma provocação importante, como algo de inovação. E aqui reposicionaram a IA como infraestrutura, que também muda todo o jogo. O que é a infraestrutura? É o básico que nos permite fazer algo. Então, esse redimensionamento, botar os pingos nos is, achei muito, muito inteligente, importante e sintomático. Então, quando a gente fala que a inteligência artificial é ordinária e ela faz parte da infraestrutura, o que nos resta como um plus?
o lado humano. Não é? E aí eu adorei. Então, por isso que eu falo, essa calibragem, eu acho que a gente amadureceu muito nessa NRF. Né? O CEO do Alphabet, Google, disse algo que eu achei fantástico. Né? Para quem não sabe, minha primeira formação é em sociologia, então essa visão histórica me toca muito, que ele disse que o Google sempre foi o rei do descoberta. E agora teve um lançamento aqui na NRF, coisa que há muito tempo eu não via, né? Que é o Universal Commerce Protocol, tá certo? UCP. E o que significa isso? Que hoje o Google lançou aqui na NRF, a gente foi ver e é algo fantástico. Significa que na inteligência artificial, que o Google sempre dominou a descoberta, né? A gente vai procurar alguma coisa, dar um Google, é um verbo inclusive, né? Então amanhã vai nevar, eu quero comprar uma bota para neve. A gente olhava o Google ia falar para a gente onde a gente ia comprar, a gente tinha que entrar no site e decidir a compra. Então o Google deu um passo além, e além da descoberta, ele faz a decisão. Então, você pode falar para a sua inteligência artificial, ok, eu quero essa bota do Zé, que, aliás, é fantástica, bonitona, hein, Zé? Tá certo? Para amanhã que vai nevar, eu quero que entregue no hotel, qual é a loja que tem, quanto custa, e pronto. Você pode dizer para essa inteligência artificial realmente fazer a compra. Então, o Google avançou da descoberta para a decisão. Aqui na Central do Varejo, isso que a gente fica muito feliz, a gente já vinha trabalhando um pouco isso, porque, humildemente, a gente está propondo um terceiro D. Além da descoberta e além da decisão, que é o tal do agente e-commerce, essa palavra é nova, e eu vi muita gente odiando, falando que é mais uma buzzword, é mais um modismo. Não, gente, esse negócio... Agente commerce, né? É isso aí. O agente commerce... Passamos pelo social commerce, agora estamos falando de agente commerce. Que é o comércio eletrônico, onde você vai pedir para o seu agente, a sua inteligência artificial, fechar a compra e mandar entregar aonde você quiser. Tem o terceiro D que, humildemente, a gente está propondo, que é a descoberta, a decisão, que é o que o Google apresentou. A gente está falando de um terceiro D, que é o deslumbramento. O que é deslumbramento? Onde é que você tem esse deslumbramento? A gente tem esse deslumbramento na experiência humana e física, nas lojas, que aqui na Central do Varejo são as visitas técnicas em loja que nós vamos ver amanhã, que é quarta-feira, estou perdido no tempo. Amanhã é quarta-feira, a gente vai olhar, fazer um tour aqui no varejo americano, mostrando como essas experiências em loja amplificam o deslumbramento, né? Porque quando eu olho a descoberta e a decisão, é transacional. O deslumbramento é relacional. E ainda, pelo menos isso ainda vai durar por alguns anos, essa é uma qualidade humana. Então, a gente fala muito, inclusive, na experiência sensorial. Por melhor que a tecnologia tenha avançado, ela não nos permite uma experiência sensorial. E o estudo da WGSN, que é nossa parceira aqui exclusiva, você só vê isso aqui em primeira mão na Central do Varejo, fala da importância do tato, da experiência sensorial, do olfato. A visão já é bastante explorada pelo varejo de uma forma geral. A gente está som. Você percebeu que a gente até contratou uma ambulância agora para trazer o som e o visual, né? Para mostrar que a gente está na UTI, a gente tem que se ligar, ó. Aqui a gente pensa em todos os detalhes. Sem dúvida alguma. Fora que hoje, né, para quem está nos assistindo, nós vamos ter um cruzeiro, um passeio de barco no Rio Hudson. A gente vai até... Não é uma canoa, não. Não é canoa, é um barco, é quase um cruzeiro. Com comida, bebida, música, a gente vai até... E muita gente boa, esse é o principal. Gente boa. Só gente boa. A gente vai até a Estátua da Liberdade, vamos sair pro frio, tirar foto, depois entrar pro quentinho, né? Vai ter comida, música, bebida e dança, né? Eu não bebo, tá certo? Quase. A gente está dizendo isso porque a experiência humana e física é sempre um plus. Fazia um bom tempo... Eu acho, né? Muita gente vai dizer que a tônica da NRF foi o agente comercial, ou a inteligência artificial, tecnologia. Mas, gente, em várias apresentações, a gente viu claramente como o que está no centro, o consumidor, o
colaborador. Porque são as pessoas que podem causar esse deslumbramento. E quem está aqui conosco, a gente está se esforçando ao máximo para impactar a nossa comitiva, a nossa delegação, com esse deslumbramento do que é viver a NRF aqui com a Central do Varejo. Jorge, trazendo um ponto aqui de reflexão agora, que me veio assim, talvez ele traz o elemento pessoas, porque assim, sempre as pessoas podem falar, não, mas beleza, a conclusão é que sempre as pessoas que vão fazer a diferença, porque vai gerar conexão, relacionamento, mas acho que dessa vez ela traz a pessoa, né, as pessoas de uma forma mais empoderada, através da tecnologia. Então já não é pessoa como a gente falava antigamente. Já é o novo papel das pessoas empoderada pela tecnologia, trazendo mais experiência para essa relação humana com outras pessoas. Zé, perfeito. Você foi cirúrgico. Por isso que eu tô assim, ó, o Tico e o Teco ainda estão fritando aqui, eu ainda não consegui digerir tudo. Porque certamente vocês vão ouvir muita gente dizer que isso aqui foi sobre inteligência artificial. Não foi. Acho que essa NRF botou os pingos nos is, situou aonde a gente pode usar a inteligência artificial, a tecnologia, e não fez a dicotomia ou é pessoas ou é tecnologia. Pelo contrário, mostrou que a tecnologia, a IA, é infraestrutura e o deslumbramento são as pessoas empoderadas com a tecnologia. Pô, Jorge, muito obrigado pela participação, muito legal mesmo. Obrigado, e aí eu queria... Obrigado, tamo junto aí, né? Pô, Jorge, super colaborador, entusiasta aqui da Central do Varejo. Muito obrigado, viu, Jorge, pela parceria. Nem parece que eu tomei 6 taças. Né? Não, tá tranquilo. Bom, pessoal, chegamos ao fim do terceiro dia de wrap-up, com muito conteúdo bacana. Se você não conseguiu assistir os 2 primeiros, vou deixar o link aqui embaixo, clica lá, assiste, compartilha com o teu time, porque como a gente falou muito aqui, cara, você precisa treinar teu time, você precisa entregar esse conhecimento para que você possa aí ter subsídio, ter o fundamento para você crescer a sua empresa e levar para o próximo nível, né? Queria fazer agradecimentos especiais para cada um dos curadores, né? Porque foi sensacional essa jornada, né? Cada um com o seu olhar, com a sua visão, com o seu ponto de vista, olhando inclusive cobrindo palestras distintas. Foram mais de 70 palestras que a gente cobriu. A maior cobertura da NRF 2026 e também... Em real time, praticamente, né? Segundo ano consecutivo, então a gente é bicampeão, né, de cobertura da NRF. E é isso aí, o ano que vem tem muito mais. Se você não teve a oportunidade, infelizmente, de estar aqui, eu acho que vem muito da fala do João também, né? Uma coisa é você consumir o conteúdo. Você pode estar no Brasil, você tem 70 palestras, você tem e-book, você tem vídeo, você tem wrap-up, enfim. Mas outra coisa é você vivenciar essa experiência. De você fazer conexões com outras pessoas, de você conhecer gente nova, histórias novas, para você poder levar isso para casa e construir uma história diferente para o seu negócio e para a sua vida pessoal. Bom, obrigado também à Associação Comercial e pelo portal de notícias DC News pela essa parceria. E tamo junto, hein? Tem muita coisa bacana vindo nesse ano 2026 para você. A gente fez um planejamento gigantesco para poder entregar mais experiência, mais network, mais conteúdo para você que é varejista, para você que é do ecossistema do varejo, para que você possa de fato colher resultados ainda esse ano. Jorge, tamo junto. Obrigado aí. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. E a gente tem o nosso pós-NRF. Vem com a gente. Verdade. Vem nos encontrar ao vivo. Grande abraço, pessoal.